volume do mar da Galileia ainda hoje é menor em volume de águas do que o da Baía de Guanabara. Mas foi ali naquele mar plácido, sujeito a tempestades por causa da sua situação geográfica, que ele cantou o imperecível hino da grandiosidade humana, em que ele ergueu o ser humano do caos, da sensualidade, dos estágios primitivos para as grandezas da abnegação, as glórias da imortalidade. Foi numa montanha, ali naquela região. Era uma montanha qualquer até então. E ele, estando a caminhar por muitas delas, deteve-se e cantou a sinfonia inacabada das bem-aventuranças. Ninguém, antes dele, teve a coragem de reverter a ordem dos valores. Quem eram os vencedores de então e ilusoriamente ainda de hoje? Os que matam. Triunfador é aquele que vence o outro. Honorável é aquele que tem a estátua na praça pública, muitas vezes com os alicerces no crime, no ódio, na infâmia. Jesus então vem pregar que é bem-aventurado aquele pobre em espírito, aquele cujo espírito é pobre de vaidade, de presunção, de ódio, aquele que é rico de ternura, porque este é um mundo muito rico de pobres espirituais e muito pobre de ricos morais. Então, esses pobres de ricos morais foram naturalmente evocados por Jesus nas bem-aventuranças. Aqueles que eram perseguidos, detestados, os Amharet, gente do povo, Ahalé, os impuros, sempre foram perseguidos. E hoje também, sob a alcunha de excluídos. Deixamos nossos irmãos na infinita penúria. Então este homem de Nazaré, que nasceu naquela noite ainda fria, de abril, de 8 antes da nossa era, revolucionou o mundo. Aquela noite inesquecível, bordada de estrelas, é o vínculo da comunhão de Deus com as criaturas humanas. Na Bíblia, nós vemos o arco-íris, e numa simbologia muito bela, arquetípica, é a aliança de Deus com as criaturas. Enquanto houvesse o arco-íris, Deus estaria vinculado a nós. Ignorava-se a refração da luz àquela época. O nascimento de Jesus é a grande aliança. É o nosso compromisso de religação entre a criatura e o Criador. Por isso que o Natal é uma data muito significativa. Evocar o Natal, evocar a decadência das Saturnais, a liberação daqueles dias de ociosidade, de promiscuidade sexual, era o ideal. Mas o que é que nós estamos fazendo do Natal? Francisco de Assis, em homenagem a ele, fez o primeiro presépio. Na sua ingenuidade, il trovatore de Dio, compôs o presépio. O presépio passou a ser o símbolo, os animais domésticos, a gruta calcária de Belém. A região é de muitas grutas, e nessas grutas, no inverno, os pastores recolhem os seus rebanhos. Foi numa delas que ele teria nascido. A memória de Jesus dúlcida do presépio, a memória daquela criança, hoje encontra-se totalmente desfigurada, porque as Saturnais cederam lugar às bacanais. As bacanais e orgias cederam lugar aos carnavais. E de uma frase latina, carne nada vale, cunhou-se a palavra carnaval, para fazer que a carne chegue à exaustão do prazer. Então, a nossa tendência sensualista, hedonista, negativa, aquela tendência que nós temos da perversão, é uma herança que somente a transformação ética do indivíduo poderá superar numa viagem interior para o autodescobrimento. É o que diz Jesus: o reino dos céus está dentro do vosso coração. É necessário viajar para dentro para conquistá-lo. Por isso, para nós, o Natal é de grande relevância. Primeiro, porque é um convite ao nosso autoexame. Depois, porque se trata de uma festa aniversária das mais extraordinárias, a mais grandiosa que dividiu a história. Mas como temos celebrado o Natal? Vemos, graças à ciência do mercado, as transformações naturais, a loucura pelos presentes. Vemos a figura algo pitoresca e carnavalesca de Papai Noel, substituindo totalmente Jesus em todo o Ocidente e também no Oriente. A figura
especial de São Nicolau, dos países nórdicos da Europa, lentamente foi tomando conta da terra. E o presépio de Francisco de Assis substituído pela árvore, a árvore de Natal, o pinheiro, que não é uma tradição dos povos, principalmente os ameríndios, os sul-americanos, não é uma tradição, mas que nós nos deixamos embriagar. O Natal passou a ser uma festa de matanças, matar animais, fazer a mesa opípara, convidar os amigos, a embriaguez dos sentidos, os gozos, a euforia. E o aniversariante? Eu perguntei a um grupo de crianças no ano passado, estavam todos brincando, eu perguntei, 25 de dezembro, aniversário de quem? Papai Noel. Era o que eles sabiam. E todos se interrogavam, quando é que chega o Papai Noel? Em nossa escola. Por mais que tivéssemos falado antes a respeito do nascimento de Jesus, a figura imposta pela mídia, essa mídia fascinante e também um pouco perversa aqui para nós, apresentava o Papai Noel como sendo o ser mais transcendente, mais importante deste dia de Natal. Então, cabe nos perguntar, como será seu Natal? Você terá visitado alguém que esteja vinculado profundamente a Jesus? Você estará tocado pela figura do aniversariante? É claro que você vai dar presente. Dar presente é muito fácil. Chega na internet e dá um presente. Telefona para uma empresa, dá um presente. Vemo-nos livres através de dar um presente. Você já pensou em fazer-se presente? Em ser presente diante de alguém? Já pensou naquelas pessoas que não recebem uma visita nas casas pias, para usar uma palavra tradicional? Os idosos, deixados muitas vezes por filhos ingratos, ou que não tiveram filhos, e instituições que primam pela necessidade de melhorar o quadro dos seus necessitados. Lembrou-se, por exemplo, de, no dia de Natal, levar uma torta a uma dessas casas onde existem crianças em desvalimento. Lembrou-se de procurar um inimigo e nesse Natal dizer-lhe, vamos esquecer? Estamos celebrando Jesus e ele é o protótipo do amor. Vamos esquecer? Aperte a mão do seu inimigo. Nós nunca passaremos sem inimigos. Eles existem, mas é importantíssimo que nós não sejamos inimigos. Ter inimigos é normal, ser inimigo é patológico. Então vamos viver esse Natal de maneira diferente. Qual é o nosso presente a Jesus, ao aniversariante? Será a nossa entrega. Não é necessário vestir uma indumentária e fugir do mundo. Aquele cristão que, a pretexto de servir Jesus, sai do mundo é um covarde. Aquele cristão que, em nome de Jesus, goza do mundo é um desfrutador. Cristão é aquele que no mundo vive interiormente a sua realidade e, claro, desenvolve o seu trabalho dentro de um critério de profundo amor. Então está Natal. Ouça a simbologia do sino de Belém. Ouça o cântico dos anjos. Ouça no relicário do coração esta herança que vem desde há muito tempo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Feliz Natal. O programa Transição chega ao seu final no dia de hoje e agora gostaríamos de ouvir as suas palavras finais, Divaldo. Gostaria de sugerir que esculpamos a figura incomparável de Jesus, porque em qualquer lugar onde estejamos, naturalmente, ele deve brilhar acima dos nossos limites e das nossas necessidades. Jesus ontem, Jesus hoje, Jesus amanhã. A figura incomparável deste homem que venceu a morte é o portal de entrada dos dias do futuro, porque ele nos deu o testemunho da imortalidade da alma no qual estamos mergulhados. Não esqueça, você que talvez tenha problemas e sofrimentos, Jesus é a solução.